O destino, às vezes, é apenas um dedo que escorrega na tela de um celular. Uma mensagem enviada para a pessoa errada em uma noite fria que desvia um homem de seu caminho e uma mulher de sua solidão. E se você acha que já sabe onde tudo isso vai dar, siga em frente. Alguns finais não foram feitos para serem adivinhados, foram feitos para surpreender. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o poder beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E me diz também, você acredita que o amor pode nascer no meio de caminhos que nunca deveriam se cruzar? Helena Cardoso fechava a última mala com a eficiência que a definia. Cada peça de roupa dobrada com precisão militar, cada documento organizado em sua respectiva pasta. Seu quarto era um reflexo de sua vida profissional. Ordenado, impecável, sem espaço para o caos. Do outro lado do cômodo, sentada na cama e imersa na luz azul do celular, sua irmã Sofia era a personificação do caos suave. Sonhadora, com os cabelos levemente desarrumados e uma aura de quem acredita que o mundo deveria ser mais gentil. Elas eram um estudo de contrastes, duas metades de uma mesma perda que aprenderam a sobreviver de formas opostas. Sofia, você está prestando atenção? A voz de Helena cortou o silêncio, firme, mas carregada do carinho protetor que sempre tivera. Eu vou viajar por 2 dias com o Dr. Caleb para a reunião de investidores na Suíça. O voo sai de madrugada. Sofia murmurou sem tirar os olhos da tela. Vai lá encontrar o CEO frio e intocável, o homem que não sorri. Helena suspirou, o som de quem já teve aquela conversa 1000 vezes. Ela se aproximou, tirou o celular das mãos da irmã com um gesto rápido e sentou-se ao lado dela. Para de brincar, isso é sério. Se acontecer qualquer coisa mesmo, e você não conseguir falar comigo por causa do fuso horário ou porque estou em reunião... Ela abriu a lista de contatos de Sofia e começou a digitar. Você precisa ter um plano B. Os olhos de Sofia se arregalaram ao ver o nome que aparecia na tela. Espera aí, você está me dando o número do seu chefe? Do Caleb Sampaio? Helena terminou de salvar, adicionando uma nota que a fez hesitar por um segundo. Caleb Sampaio, emergência. Só para emergência, ela respondeu, a voz enfática, devolvendo o aparelho. Ele não é um homem que ignora um pedido de ajuda sério. Ele é justo, mas você só usa isso se o mundo estiver acabando, entendeu? Ele não mistura a vida pessoal com o trabalho. Nunca. Sofia riu, balançando a cabeça com incredulidade. Relaxa, Lena. Eu nunca na minha vida vou precisar incomodar seu chefe todo-poderoso. O que poderia acontecer? Helena olhou para ela, um olhar que misturava amor e uma sabedoria cansada de quem conhece a ironia da vida. Ela se levantou, deu um beijo na testa da irmã e voltou para sua mala. Só se cuida. 2 dias depois, a ironia resolveu aparecer para o jantar. Sofia estava sentada em um banco de praça, o ar frio da noite começando a penetrar em seu casaco. O local, antes um ponto de encontro charmoso, agora parecia deserto e um pouco ameaçador. Ela olhava para a tela do celular a cada 30 segundos. 9 da noite, 9:30, 10, 11, meia-noite. Rafael não vinha. O encontro que deveria ser a conversa definitiva, o acerto de ponteiros, havia se transformado em um monólogo de silêncio e abandono. Ela acreditara que ele era diferente, gentil, paciente. Mas na última semana, a pressão havia começado. Sofia, a gente já tem idade. Você ainda está com essa ideia de esperar até casar? Isso é exagero. A frase dele ecoava em sua mente. Ela havia respondido com a firmeza de seus valores. Não é exagero. É a minha escolha. Ele não gostou.
E naquela noite, com seu silêncio, ele estava dando a resposta final. Ele não a respeitava. As lágrimas começaram a arder em seus olhos. Lágrimas de raiva, de humilhação. Eu sou uma idiota. Ela sussurrou para si mesma, o hálito formando uma pequena nuvem no ar frio. Ela precisava sair dali. Precisava de sua irmã, precisava de um porto seguro. Abriu o WhatsApp, os dedos tremendo de frio e de mágoa. Clicou no contato que estava no topo de suas conversas recentes, a última pessoa com quem havia falado. Com a visão embaçada pelas lágrimas, digitou rápido em um impulso de desespero. Me busca, deu tudo errado. Anexou a localização da praça com um toque e enviou. Um suspiro de alívio momentâneo a percorreu. Agora era só esperar Helena responder, provavelmente com uma bronca e um "eu já estou indo". Ela guardou o celular e abraçou os joelhos, encolhendo-se contra o vento. Passaram-se 5 minutos, 10. O alívio começou a dar lugar a uma estranha inquietação. Helena sempre respondia na hora. Sofia pegou o celular novamente, o coração começando a acelerar com um mau pressentimento. Abriu a conversa para ver se a mensagem havia sido entregue. Foi então que ela viu. A mensagem fora entregue e visualizada. Os 2 traços azuis brilhavam na tela como uma sentença, mas o nome no topo da conversa, acima de sua mensagem desesperada, não era Helena. Era Caleb Sampaio. O sangue drenou de seu rosto. O frio que sentia antes não era nada comparado ao gelo que tomou conta de suas veias. Não, 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 não. Seus dedos voaram para apagar a mensagem, mas era tarde demais. O visualizada estava lá, irrefutável, zombando de seu erro catastrófico. Ela havia enviado seu momento mais vulnerável e patético para o homem mais poderoso e reservado que conhecia. O chefe de sua irmã, o homem que nunca misturava trabalho com vida pessoal. Do outro lado da cidade, dentro de um Audi preto que cortava as ruas vazias, Caleb Sampaio acabara de sair de uma reunião que se estendera até tarde. Ele dirigia em silêncio, a mente ainda processando os termos de um novo acordo de fusão, quando seu celular vibrou no painel. Ele o pegou, esperando ser um e-mail de última hora. Mas era uma mensagem. O contato salvo piscava na tela. Sofia Cardoso, irmã da Helena, emergência. Ele se lembrou da conversa breve e discreta que tivera com sua assistente antes da viagem. Senhor, apenas para sua ciência, deixei seu contato com minha irmã para uma emergência absoluta. Peço desculpas antecipadamente por qualquer inconveniente. Ele apenas assentira, considerando a prudência dela um sinal de sua competência. Ele abriu a mensagem, curta, direta e inegavelmente vulnerável. Me busca, deu tudo errado, seguida por um pino de localização. Caleb franziu a testa. Aquilo não parecia uma emergência nos moldes de um acidente ou um assalto. Parecia pessoal. Ele poderia ignorar, deveria ignorar. Era exatamente o tipo de complicação que ele evitava a todo custo. Sua vida era uma fortaleza de ordem e controle, e aquela mensagem era uma pedra sendo atirada contra sua muralha. Ele estava prestes a bloquear a tela, a descartar o problema, quando, por curiosidade, abriu o mapa da localização. A praça estava a menos de 2 minutos de onde ele estava. Ele parou o carro no semáforo vermelho. O instinto, o homem de negócios, lhe dizia para seguir em frente. Ignorar não era problema seu. Mas outra coisa, algo mais antigo, um instinto de proteção que ele raramente deixava vir à tona, falou mais alto. Helena era sua funcionária mais leal e eficiente. Aquela era a irmã dela, sozinha, tarde da noite, pedindo ajuda. O semáforo abriu. Caleb não seguiu em frente. Com um movimento brusco e decidido, ele virou o volante, mudando seu destino e, sem saber, o de Sofia também. Na praça, Sofia já estava em pânico. O constrangimento era tão grande que quase superava o frio e o medo de estar sozinha.
Ela se levantava, andava de um lado para o outro, ensaiando mentalmente o pedido de desculpas que enviaria. Senhor Sampaio, peço 1000 desculpas. Foi um engano terrível. Por favor, ignore. Foi quando os faróis de um carro de luxo cortaram a escuridão, parando suavemente junto à calçada. O motor era um ronronar silencioso e poderoso. A porta do motorista se abriu. E ele saiu. Era exatamente como Helena o descrevera, mas a realidade era muito mais intimidante. Alto, o terno escuro perfeitamente ajustado a um corpo que era evidente mesmo sob o tecido caro. A postura era de um poder inato, a cabeça erguida, o olhar varrendo o ambiente com uma calma avaliadora. Ele caminhou em sua direção, os passos firmes ecoando no silêncio da praça. Sofia sentiu o ar faltar. Ele parou a poucos metros dela, uma figura de autoridade imponente sob a luz amarelada de um poste. Sua voz, quando veio, era exatamente como ela imaginava, grave, calma e carregada de um controle absoluto. Foi você que me chamou? As palavras dele, calmas e diretas, pairaram no ar frio, e por um instante Sofia se esqueceu de como respirar. O som do próprio coração batia em seus ouvidos, um contraste violento com o controle absoluto que emanava do homem à sua frente. A vergonha a inundou, quente e avassaladora, lutando contra o frio que sentia na pele. Ela queria que o chão se abrisse e a engolisse. Queria desaparecer. Mas ele estava ali, esperando por uma resposta, seu olhar nunca se desviando do dela, tão penetrante que ela se sentiu completamente exposta. Ela começou, a voz um fio trêmulo que mal conseguiu sair. Ela engoliu em seco, forçando-se a encontrar o ar. Foi engano. Eu sinto muito. De verdade. Eu achei que estava mandando a mensagem para a minha irmã. Eu jamais incomodaria o Senhor. Um silêncio se instalou entre eles. Não um silêncio constrangedor, mas um silêncio de avaliação. Caleb não demonstrou irritação nem surpresa. Sua expressão permaneceu neutra, mas seus olhos a analisavam com uma intensidade quase clínica. Ele notou as mãos dela apertando o celular com força, os ombros ligeiramente encolhidos contra o frio, o brilho das lágrimas recém-secas em seu rosto. Ele processou a informação como faria com um relatório de mercado, dados inconsistentes que exigiam uma análise mais profunda. A mensagem pedia socorro, mas a mulher à sua frente agora só pedia desculpas. "Está sozinha?" Ele perguntou, a voz ainda no mesmo tom baixo e controlado, ignorando completamente o pedido de desculpas dela. A pergunta a pegou de surpresa. Ela hesitou por um momento, a vergonha lutando contra a ponta de orgulho ferido que ainda restava. Admitir que fora abandonada ali parecia o cúmulo da humilhação. Mas mentir para aquele homem parecia impossível. "Estou", ela admitiu, a palavra saindo quase como um sussurro. Caleb assentiu lentamente, como se aquela resposta confirmasse uma hipótese. Seu olhar deslizou brevemente pelo espaço vazio da praça, pela escuridão que se acumulava sob as árvores, e então voltou para ela. A decisão foi tomada em uma fração de segundo. "Já que eu estou aqui, eu te levo." As palavras, ditas com a mesma naturalidade de quem decide comprar ou vender uma empresa, soaram absurdas para Sofia. Ela piscou, certa de que não tinha ouvido direito. O homem mais poderoso que ela conhecia, o chefe inalcançável de sua irmã, estava se oferecendo para ser seu motorista particular depois de um erro humilhante. Não precisa, de verdade." Ela respondeu rápido demais, as mãos se agitando em um gesto de negação. "Eu não quero incomodar mais do que já incomodei. Eu posso pegar um carro de aplicativo, um táxi?" Antes que ela pudesse terminar a frase, ele a cortou não com grosseria, mas com uma calma que encerrava qualquer discussão. "Está tarde." Uma pausa curta, mas que pesava. Os olhos dele encontraram os dela novamente.
e está frio. Outra pausa, enquanto um arrepio involuntário percorria o corpo dela, provando o ponto dele. Sua irmã, Helena, provavelmente ficaria muito preocupada se soubesse que a deixei aqui sozinha a esta hora. O uso do nome de Helena foi um movimento estratégico, preciso como um bisturi. Ele sabia que aquele era o ponto fraco dela, a única alavanca que poderia movê-la. Sofia hesitou. O vento soprou outra vez, mais forte, fazendo-a encolher os ombros instintivamente, e ele percebeu, claro que percebeu. Vamos, ele acrescentou, a palavra soando menos como um convite e mais como a conclusão lógica e inevitável da situação. Ela ainda parecia insegura, o constrangimento uma barreira quase física. Ela mordeu o lábio, os olhos fixos no chão. Eu achei mesmo que estava mandando para Helena. Eu sinto muito pelo engano. Ele não respondeu à desculpa. Em vez disso, caminhou até o carro e abriu a porta traseira com um movimento preciso e elegante. Então ele se virou e olhou diretamente para ela, e pela primeira vez havia algo além da neutralidade em sua expressão, algo que se parecia com compreensão. E não se preocupe, disse ele, a voz ainda baixa. Eu não estou bravo, se é com isso que você está preocupada. Aquela pequena concessão, aquela admissão de que ele entendia o pânico dela, foi o que a desmontou. O medo da bronca, da fúria do chefe poderoso, se dissipou, deixando para trás apenas a exaustão e o frio. Vencida, Sofia soltou um suspiro. Obrigada. Ela caminhou até o carro e entrou, sentando-se no banco de couro macio. O interior do veículo era um mundo à parte, silencioso, climatizado, com um cheiro sutil e caro que parecia ser uma extensão do próprio homem. Caleb fechou a porta, contornou o carro e sentou-se no banco do motorista. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Ela estava segura e essa percepção era tão estranha quanto reconfortante. Enquanto ele começava a dirigir, a adrenalina do encontro desastroso e do erro catastrófico começou a baixar. E o frio que ela sentira na praça pareceu se instalar em seus ossos. Ela começou a tremer. Era um tremor leve a princípio, mas que se tornou mais forte e incontrolável. Ela tentou disfarçar, apertando os braços ao redor de si mesma, mas foi inútil. Caleb olhou pelo espelho retrovisor, viu o tremor. Sem dizer uma palavra, ele tirou o paletó escuro do terno, com um movimento fluido, sem sequer desviar a atenção da estrada. Ele estendeu o braço para trás, colocando o paletó sobre o banco ao lado dela. Você está tremendo, ele afirmou, a voz simples, constatando um fato. Sofia arregalou os olhos, surpresa pelo gesto e pela percepção dele. Obrigada. Ela pegou o paletó. O tecido ainda estava morno do corpo dele, pesado e de uma qualidade que ela nunca havia tocado. Ela o vestiu, quase se afundando nele. O cheiro dele, uma mistura sutil de perfume amadeirado e algo que era apenas dele, a envolveu, uma sensação de proteção estranhamente íntima. E então, talvez pelo nervosismo, ou talvez porque o silêncio se tornara insuportável, ela começou a falar. É que a Helena comentou que ia viajar a trabalho com você. Aí ela deixou seu número comigo, mas foi só para emergência mesmo, tá? As palavras saíam rápidas, tropeçando umas nas outras. Porque, bem, desde que nossa mãe morreu há alguns anos, somos só nós duas. Então a gente meio que só tem uma a outra. E ela se preocupa demais, sabe? Ela é a irmã mais velha. Então ela tem essa coisa de superproteção. Caleb permaneceu em silêncio. Os olhos fixos na avenida à frente, as mãos firmes no volante. Mas Sofia sentia que ele estava ouvindo cada palavra. A presença dele era atenta, mesmo na imobilidade. Ela parou, respirando fundo, e soltou um suspiro meio sem graça. Desculpa, eu falo demais quando fico nervosa.
Pela primeira vez, ele respondeu, a voz grave, cortando o monólogo dela sem qualquer traço de impaciência. Não se desculpe. O carro continuou pela avenida silenciosa, as luzes da cidade passando como borrões coloridos pela janela. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio compartilhado. Durou alguns minutos, até que a voz dele soou novamente, desta vez com um tom diferente, mais direto. O que você estava fazendo naquela praça, sozinha, àquela hora? Não foi uma pergunta de um curioso intrometido. Foi a pergunta de alguém que busca entender a equação completa, que precisa de todas as variáveis para chegar a uma conclusão. Sofia mexeu os dedos dentro das mangas largas do paletó dele, sentindo o rosto esquentar de vergonha. Ela soltou um suspiro curto, frustrado. Eu tinha um encontro. Os olhos dele permaneceram na estrada, impassíveis. Nenhuma reação. Ela continuou, a voz um pouco mais baixa, a humilhação tingindo cada sílaba. Ou pelo menos era para ter sido. Uma pausa. Ele não apareceu. Silêncio. Um silêncio pesado. Sofia viu, pelo canto do olho, o maxilar dele se contrair levemente, quase imperceptível, mas estava lá. Um pequeno sinal de tensão em um oceano de controle. Ela tentou soar casual, como se não se importasse, mas a frustração escapou em sua voz. Eu esperei por 3 horas, fiquei mandando mensagem. Achei que ele só estava atrasado, que algo tinha acontecido. O carro seguiu por mais alguns metros, o único som sendo o do motor suave. Então, a voz dele soou novamente, baixa, controlada, mas com uma firmeza que fez o ar dentro do carro parecer mais denso. Um homem de verdade não deixa uma mulher esperando, muito menos sozinha, em uma rua deserta, à meia-noite. Ele continuava olhando para a estrada, a postura rígida, dominante, como se estivesse apenas enunciando uma regra fundamental do universo. Mas o silêncio que se seguiu à sua declaração, esse silêncio não tinha nada de simples. Estava carregado de um julgamento frio e de uma proteção inesperada que fizeram o coração de Sofia bater um pouco mais rápido. O silêncio que se instalou no carro depois da declaração de Caleb era mais denso que o da madrugada lá fora. Não era um silêncio vazio. Estava cheio de significado, do peso das palavras dele. Sofia sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o frio. A frase dele não fora uma tentativa de consolo. Fora um veredito. Um julgamento frio e implacável sobre o caráter de Rafael e, por extensão, uma validação da dor dela. Ele não disse, coitadinha de você. Ele disse, ele não foi homem o suficiente. E essa distinção, vinda de um homem que exalava uma autoridade quase primordial, era estranhamente poderosa. Ela se encolheu um pouco mais dentro do paletó dele, o tecido pesado e o cheiro sutil de poder e controle a envolvendo como uma armadura que não era sua. Foi nesse momento de quietude tensa que o celular dela vibrou sobre o colo. O som alto e estridente quebrando o feitiço. O nome na tela brilhava como um insulto. Rafael. Uma risada curta, amarga e sem nenhum humor escapou dos lábios de Sofia. Agora ele aparece, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele, o desprezo evidente em sua voz. Caleb, que mantinha os olhos fixos na estrada, percebeu a mudança imediata no rosto dela refletida no retrovisor. A mandíbula tensa, o brilho de raiva nos olhos. É a sua irmã? Ele perguntou, embora o tom dela já desse a resposta. Sofia balançou a cabeça, virando a tela do celular na direção dele com um gesto de frustração. O nome Rafael e a foto sorridente dele eram uma afronta. Não, é o idiota. Provavelmente agora vai inventar uma desculpa esfarrapada por não ter aparecido, dizer que o pneu furou ou que o celular ficou sem bateria. O telefone continuava a vibrar insistente, uma demanda por atenção que ela não queria mais dar. Ela soltou o ar pelo nariz,
um som de puro fastio. Eu juro, eu me sinto uma idiota completa por ter esperado por ele. Antes que ela pudesse terminar a frase ou rejeitar a chamada, Caleb fez algo inesperado. Ele estendeu a mão aberta na direção dela. Um gesto silencioso, firme, um comando, não um pedido. Posso? Sofia hesitou por uma fração de segundo. Sua mente gritava que não. Era seu celular, seu problema, sua vida caótica invadindo o mundo ordenado daquele homem. Mas seu instinto, o mesmo que a fez se sentir segura ao lado dele, agiu primeiro. Em um ato de confiança impulsiva, ela depositou o aparelho vibrando na palma da mão dele. Caleb pegou o celular. Seu rosto, uma máscara de neutralidade. Sem pressa, ele deslizou o dedo pela tela para atender a chamada e levou o aparelho ao ouvido. Do outro lado da linha, antes mesmo que Caleb pudesse dizer algo, a voz de Rafael soou, impaciente e cheia de uma falsa autoridade. Sofia, finalmente. Que drama foi aquele de ficar mandando mensagem e não atender? Eu tive um imprevisto, meu carro. A voz de Caleb o cortou. Fria, precisa, mortalmente calma. Ela já está acompanhada. Um silêncio chocado se instalou do outro lado da linha. Sofia prendeu a respiração, os olhos fixos no perfil impassível de Caleb. Quem é você? A voz de Rafael gaguejou, a arrogância substituída pela confusão. Alguém que chegou primeiro. Caleb respondeu cada palavra dita com uma lentidão deliberada. A respiração de Rafael ficou mais pesada, a raiva começando a borbulhar. Passa o telefone para ela. Agora. O olhar de Caleb, se é que era possível, escureceu um grau. Uma microexpressão de desprezo tocou seus lábios. Ele não respondeu. Apenas encerrou a chamada, o clique final soando como uma sentença. Ele devolveu o celular para a mão de Sofia, que ainda estava estendida, paralisada. Problema resolvido. Ele disse isso com a mesma tranquilidade de quem arquiva um documento, como se a conversa já tivesse terminado antes mesmo de começar. Sua atenção voltou-se completamente para a estrada, as mãos firmes no volante, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Sofia olhou para a tela escura do celular, depois para o rosto dele. Ela estava em choque silencioso. Mas por baixo do choque, uma nova sensação borbulhava. Uma pequena e feroz onda de vitória. Ele não apenas a defendera, ele a reivindicara, mesmo que por um breve momento, de uma forma que a deixou sem fôlego. O resto do trajeto foi feito em um silêncio ainda mais profundo, mas a qualidade desse silêncio havia mudado mais uma vez. Não era mais apenas seguro, era eletrizante. Estava carregado com o poder que ele exercera em nome dela. Um poder que a assustava e a fascinava em igual medida. O carro parou suavemente em frente ao prédio simples onde ela morava. O motor, um ronronar quase inaudível, era o único som na rua deserta. Desta vez, Caleb não esperou. Ele desligou o carro, saiu e deu a volta, abrindo a porta para ela antes que ela pudesse sequer pensar em se mover. O gesto era tão natural para ele quanto respirar, um resquício de uma criação onde o cavalheirismo era regra, não exceção. Sofia saiu, ainda envolta no paletó dele, sentindo-se desajeitada e excessivamente protegida. Eles ficaram parados na calçada por um momento. A luz amarelada do poste criando longas sombras. Obrigada. Por tudo, ela disse, a voz ainda um pouco instável. Ele apenas assentiu, o olhar percorrendo o rosto dela, certificando-se de que ela estava bem. Então, seus olhos desceram para o paletó que a envolvia, grande demais para seus ombros delicados. Apenas voltou os olhos para o rosto dela, como se aquela pequena informação tivesse sido silenciosamente arquivada. Sofia, completamente alheia, apenas puxou o tecido mais fechado ao redor do corpo por causa do frio.
sem perceber que ainda estava com algo que não era dela. E Caleb permaneceu em silêncio, como se por enquanto aquilo pudesse ficar exatamente onde estava. Ele esperou, o motor desligado, em um silêncio vigilante, até que ela entrasse no prédio e a luz do hall iluminasse sua silhueta através da porta de vidro. Só então, quando teve certeza de que ela estava em segurança, ele ligou o carro e partiu, desaparecendo na noite tão silenciosamente quanto havia chegado. Sofia subiu as escadas em um estado de torpor. Abriu a porta do apartamento e entrou, fechando-a atrás de si. A primeira coisa que notou foi a luz da sala acesa. Helena estava no sofá, o laptop aberto no colo, mas seus olhos não estavam na tela. Estavam fixos na irmã. Você demorou? Helena começou, a voz neutra, mas seus olhos analisavam cada detalhe. O rosto pálido de Sofia, o paletó masculino que ela usava, a aura de choque e exaustão que a envolvia. Ela parou no meio da frase, fechando o laptop lentamente. O que aconteceu? Sofia tentou forçar um sorriso, agir com normalidade, mas sabia que era inútil. Sua irmã a conhecia bem demais. Nada demais. O Rafael não apareceu. Só isso. Helena se levantou, a postura mudando de relaxada para alerta. O tom de irmã mais velha, aquele que não admitia mentiras, tomou conta de sua voz. Sofia, não minta para mim. Sofia respirou fundo, sabendo que não havia como escapar. A verdade teria que ser dita. Eu mandei mensagem pedindo para você vir me buscar. Helena franziu a testa, a confusão clara em seu rosto. Que mensagem? Eu não recebi nada. O rosto de Sofia esquentou, a humilhação voltando com força total. Ela olhou para o chão. Por que eu não mandei para você? Um silêncio tenso preencheu a sala. Eu mandei para o seu chefe. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena piscou uma vez, duas, como se seu cérebro se recusasse a processar a informação. Você fez o quê? A voz dela saiu estrangulada, uma mistura de choque e incredulidade. Sofia começou a explicar rápido, as palavras tropeçando, tentando minimizar o desastre. Foi engano, eu juro. Eu estava nervosa, com frio, chateada. Cliquei no seu nome, ou achei que era o seu nome, e enviei. Ele foi me buscar. Me trouxe para casa em segurança. Foi só isso. Helena passou a mão pelo rosto, andando de um lado para o outro na sala pequena, a mente claramente a 1000 por hora. Ele foi te buscar? O Caleb Sampaio, pessoalmente? Foi, Sofia confirmou a voz baixa. E ele ficou bravo? Gritou com você? Não, ele foi incrivelmente educado. Calmo. Helena parou de andar, virando-se para a irmã com uma expressão que Sofia não conseguia decifrar. Havia preocupação, mas também algo mais, algo que se parecia com espanto. Sofia, você entende que ele é o meu chefe, o homem mais reservado e antissocial que eu conheço? Eu sei, Helena, foi um erro terrível. Não, você não está entendendo. Helena se aproximou, os olhos fixos nos da irmã. Em 3 anos trabalhando diretamente com ele, eu nunca vi aquele homem fazer nada que não estivesse estritamente relacionado a negócios. Ele não vai a happy hours, não participa de confraternizações. A vida pessoal dele é uma caixa preta. Ninguém entra. O coração de Sofia começou a bater mais forte com a intensidade da irmã. E ele saiu de onde quer que estivesse, à meia-noite, para buscar a irmã da funcionária dele, por causa de uma mensagem de texto ambígua. Helena fez uma pausa, como se a enormidade daquilo a atingisse novamente. Isso não foi um ato de gentileza casual. Homens como ele não fazem nada por impulso. Sofia ficou imóvel, as palavras da irmã ecoando em sua mente. Você acha que ele está bravo e só não demonstrou? Helena balançou a cabeça devagar, uma expressão pensativa tomando conta de seu rosto. Não.
Eu acho que homens como ele não fazem nada que não tenham decidido com total consciência fazer. E isso, Sofia, isso sim me preocupa. Na manhã seguinte, no escritório, a tensão era palpável para Helena. Ela trabalhou com sua eficiência habitual, mas sua mente estava em outro lugar. Cada vez que o interfone tocava, ela sentia um calafrio. Ela precisava resolver aquilo. No meio da manhã, tomou uma decisão. Respirou fundo, caminhou até a imponente porta do escritório de Caleb e bateu 2 vezes. Entre. Ela entrou. A postura profissional uma máscara para o nervosismo que sentia. Ele estava de pé, perto da janela como de costume. Senhor Caleb, ela começou, a voz firme. Com licença, minha irmã me contou sobre o que aconteceu ontem à noite e eu gostaria de pedir as mais sinceras desculpas em nome dela. Foi um engano lamentável e... Ele ergueu a mão. Um gesto pequeno, não brusco, mas que a silenciou imediatamente. Ele se virou para ela, o olhar direto, seguro, impossível de ler. Não se preocupe com isso, Helena. A voz saiu baixa, mas com uma finalidade que encerrava o assunto. Foi um engano, e eu jamais deixaria sua irmã, ou qualquer outra mulher, sozinha em uma rua deserta àquela hora da noite. Considere o assunto encerrado. Um alívio imenso percorreu Helena. Ela assentiu, a tensão em seus ombros diminuindo visivelmente. Eu agradeço, senhor. De verdade. Ele apenas fez um leve gesto com a cabeça. Para ele, o assunto estava de fato encerrado. Profissional. Impessoal. Como sempre. Helena se virou para sair, sentindo-se mais leve. Mas quando sua mão tocou a maçaneta, ela se lembrou do paletó dele que sua irmã vestia quando chegou. E aquele pequeno detalhe, aquela peça de roupa fora do lugar no mundo perfeitamente ordenado de Caleb Sampaio, dizia a Helena muito mais do que a conversa que acabaram de ter. Dizia que o assunto, na verdade, não estava nem perto de ser encerrado. Naquela mesma manhã, foi um nevoeiro de ansiedade para Sofia. O sol que entrava pela janela parecia zombar da noite escura que ela viveu. Ela mal dormiu, a mente repassando o erro da mensagem, o resgate inesperado, a conversa no carro e, acima de tudo, a forma como Caleb Sampaio a fizera se sentir. Era uma mistura confusa de gratidão, vergonha e uma faísca de algo mais, algo que ela não tinha coragem de nomear. Foi só quando abriu o guarda-roupa para escolher o que vestir que seus olhos bateram nele, o paletó. Cuidadosamente dobrado sobre a cadeira, o tecido escuro parecia um artefato de outro mundo. Uma peça de poder, de controle, esquecida no meio da sua vida simples e um tanto caótica. O cheiro sutil dele ainda estava impregnado ali, uma lembrança física e inebriante da noite anterior. E então o pânico a atingiu com força total. Não acredito, ela sussurrou, levando a mão à boca. Eu fiquei com o paletó dele. Ela começou a andar de um lado para o outro no quarto, a mente a mil. Como ela pôde ser tão distraída? Aquele homem, o chefe de sua irmã, já tinha feito tanto por ela e, como agradecimento, ela basicamente roubara uma peça de seu terno caríssimo. Ela precisava resolver isso. Mas como? Ligar para ele? Impossível. A vergonha era grande demais. Pedir para Helena devolver seria admitir para a irmã que a situação era ainda mais complicada do que parecia. Depois de uma batalha interna que durou a manhã inteira, ela tomou a única decisão que parecia minimamente viável. Pegou o celular, as mãos trêmulas, abriu a conversa. O problema resolvido dele ainda estava lá, frio e definitivo. Ela digitou. Apagou. Digitou de novo. Finalmente, com o coração na garganta, enviou a mensagem mais neutra que conseguiu formular. Desculpa, eu acabei ficando com seu paletó sem perceber. Do outro lado da cidade, no topo de um arranha-céu, Caleb Sampaio estava em sua mesa. Mas sua concentração não era a mesma.
Havia uma irritação sutil zumbindo sob sua pele, um desvio de foco que o incomodava profundamente. A imagem dela, o rosto pálido na praça, a voz nervosa falando rápido demais, o jeito como ela se encolheu dentro de seu paletó, parecendo ao mesmo tempo perdida e perfeitamente encaixada ali. Era distrativo. Ele fechou a tela do notebook com mais força do que o necessário. Irritante, muito irritante. Foi quando seu celular vibrou. Ele olhou e parou. Um canto quase imperceptível de sua boca se curvou. Curiosamente, ele estava pensando nela naquele exato momento. Ele não respondeu de imediato. Apenas observou a mensagem dela na tela por alguns segundos. Então, com uma calma calculada, ele digitou: "Percebi." Sofia viu a resposta e seu coração afundou. Seco, direto. Ele estava, sem dúvida, irritado. Ela já se preparava para digitar outro pedido de desculpas quando uma nova mensagem dele chegou. Já estava sentindo falta dele. A frase pairou na tela. Havia uma ambiguidade ali, uma dupla camada de significado que fez o coração de Sofia dar um salto. Ele estava falando do paletó, ou de como o paletó ficava nela. Antes que ela pudesse sequer processar, a última linha apareceu, encerrando qualquer dúvida. "Jante comigo hoje. Aproveita e me devolve." Sofia releu a mensagem. 1, 2, 3 vezes. O mundo pareceu ficar em silêncio. O coração dela começou a bater mais forte, mais rápido, um tambor desgovernado em seu peito. Ele só pode estar brincando. Mas ela sabia que não. Nada naquele homem parecia ser brincadeira. Ela se levantou, começando a andar em círculos pelo quarto, passando a mão pelo cabelo em um gesto de puro nervosismo. "Não, não, não, não. Isso é uma péssima ideia." Ela parou e olhou para o paletó sobre a cama. O tecido escuro, o cheiro dele. Droga. Ele era o chefe de sua irmã. Frio, sério, intimidante. E ainda assim, a imagem dele a defendendo de Rafael, a voz baixa dizendo: "Ela já está acompanhada", voltou à sua mente com uma clareza avassaladora. "Ai, Sofia, você só se mete em problema." Ela jogou o celular na cama, mas o pegou de volta no segundo seguinte. Digitou. Apagou. Digitou outra vez. Soltou um suspiro frustrado e sentou-se na beirada da cama. "É só um jantar." Ela tentou se convencer. Mas não era. Ela sabia que não era. Era um convite para entrar em um mundo que não era o seu, um mundo perigoso e fascinante. Encarando a tela, o cursor piscando como um desafio, ela respirou fundo. Um pequeno sorriso ousado, quase perigoso, nasceu em seus lábios. Ela não seria a garota assustada. "Você sempre convida desconhecidas que mandam mensagem por engano para você?" A resposta dele veio com a mesma calma cirúrgica. "Só quando elas me fazem dirigir até o outro lado da cidade." Sofia mordeu o lábio para não sorrir. Convencido. Isso ainda não explica o jantar. A resposta dele demorou alguns segundos, o suficiente para a atenção dela subir. Quando chegou, foi direta. "Considere como uma segunda chance." O estômago dela virou. Uma segunda chance, para um primeiro encontro que não fosse um desastre. A generosidade inesperada do gesto a atingiu. Uma segunda mensagem dele apareceu logo em seguida. "E não se preocupe, eu não sou homem de deixar uma mulher esperando." "Te pego às 7?" O coração de Sofia deu um salto traidor. Ela soltou uma risadinha baixa, rendida. Ele é impossível." Seus dedos pairaram sobre a tela mais uma vez, o sorriso agora denunciando sua decisão. Ela decidiu jogar o jogo dele. "Você pode acabar se arrependendo desse convite." Os 3 pontinhos da resposta dele apareceram quase imediatamente. "Eu não costumo me arrepender." Droga! A confiança dele era irritante e inebriante. Ela digitou, o sorriso agora aberto em seu rosto. "Tudo bem, eu janto com você."
Mas ela não terminou ali. Adicionou mais uma linha, uma última tentativa de manter o controle que ela sabia que já estava perdendo. Mas é só para devolver o paletó. Do outro lado da cidade, Caleb leu a mensagem, e então o canto de sua boca se curvou de verdade. Ele já esperava exatamente isso. Sua resposta foi imediata, implacável. Claro. Já era noite quando Helena chegou do trabalho, parecendo mais pensativa que o normal. Ela encontrou Sofia no quarto, parada em frente ao armário aberto com uma expressão de pânico. O paletó de Caleb estava sobre a cama, como uma peça central em um altar. "Você está quieta demais", Helena comentou, encostando a bolsa. Sofia se virou, a ansiedade estampada em seu rosto. "Ele me chamou para jantar." Silêncio. Helena não reagiu de imediato. Apenas a encarou, processando. "Quem?" "Caleb", Sofia sussurrou, como se dizer o nome em voz alta o tornasse real demais. Helena cruzou os braços, o olhar se tornando mais aguçado. "E você vai?" "Vou", Sofia admitiu. Helena caminhou até a janela, olhando para a cidade iluminada. Por um longo momento, ela não disse nada. Sofia prendeu a respiração, esperando a bronca, o sermão, a proibição. Mas quando Helena se virou, sua expressão era surpreendentemente calma. "Eu vou me casar com o Derek daqui a alguns meses." Sofia a encara, surpresa. Helena continua. "E uma das coisas que mais me preocupava era deixar você sozinha." A voz dela suaviza. "Você sempre foi a mais sensível das duas." Sofia sente a garganta apertar. Helena segura as mãos dela. "Eu quero mesmo que você encontre alguém que cuide de você como você merece. Alguém que te respeite, que não te pressione, que não te faça sentir errada por ser quem você é. Vocês são adultos. Eu não vou interferir só porque ele é meu chefe." Sofia piscou, surpresa. "Sério? Você não está brava?" "Eu confio em você, Sofia. E ele..." Helena fez uma pausa, escolhendo as palavras. "Ele não é o tipo de homem que brinca com situações assim. Se ele te chamou para sair, é porque ele quer sair com você. Não há jogos. Não com ele." Ela se aproximou da irmã, o olhar suavizando. "Só não vai se magoar. Ele é um homem difícil. Não é impulsivo. Não é leve. Mas se ele saiu do padrão por você, se ele quebrou a regra mais importante dele por você, então isso já diz muita coisa. Só vai com calma. E lembra de quem você é." Sofia assentiu, o coração um pouco mais calmo, mas ainda batendo descontroladamente com a antecipação. Pela primeira vez, desde que o nome dele apareceu na tela de seu celular, ela não sentia apenas medo. Sentia uma vertigem, uma expectativa perigosa e excitante. A manhã seguinte, no escritório de Helena, foi uma dança silenciosa sobre uma corda bamba. Cada telefonema, cada e-mail, cada vez que ela se aproximava da porta do escritório principal, era com a consciência de que o homem lá dentro jantaria com sua irmã mais nova naquela noite. A profissional nela mantinha a compostura, a agenda organizada, o tom impecável, mas a irmã mais velha estava em estado de alerta máximo, analisando cada microexpressão dele, buscando um sinal, uma pista do que ele realmente queria. Caleb, por sua vez, era o mesmo de sempre, focado, exigente, impenetrável, uma fortaleza. Mas uma fortaleza que, por algum motivo, havia decidido baixar sua ponte levadiça para Sofia. E era isso que consumia Helena. No meio da manhã, ela decidiu que não podia mais trabalhar com aquela incerteza. Tomou uma respiração profunda, ajeitou o blazer e caminhou com uma determinação que não sentia até a porta dele. Bateu 2 vezes, o som firme e profissional. "Entre." Caleb estava de pé, olhando pela janela panorâmica, as mãos nos bolsos da calça social, uma silhueta de poder contra a cidade pulsante.
Ele não se virou de imediato, e ela esperou, em silêncio. Eu chamei sua irmã para jantar esta noite, ele disse, a voz calma, indo direto ao ponto, como sempre. O choque da abordagem direta a pegou de surpresa, mas Helena manteve a expressão neutra. Eu sei, senhor. Ela me contou. Ele finalmente se virou, os olhos fixos nos dela, diretos, sem rodeios. Eu não costumo misturar minha vida profissional com a pessoal, Helena. Você sabe disso. Mas achei que seria desonesto não informá-la diretamente antes que você descobrisse por terceiros. Fui sincero com ela e estou sendo sincero com você. Havia um respeito implícito no gesto, um reconhecimento da posição dela, não apenas como sua assistente, mas como a guardiã de Sofia. E foi isso que deu a Helena a coragem para dar o próximo passo. Senhor, com todo respeito, se me permite dizer algo. Ele inclinou levemente a cabeça, um convite silencioso. Neste momento, Helena, não estou falando com você como seu chefe, então você pode falar comigo como a irmã dela. A permissão foi dada. Helena cruzou os braços, a postura mudando sutilmente, tornando-se menos a da funcionária e mais a da leoa protegendo sua cria. Sofia é a pessoa mais importante da minha vida. Ela é sensível, ela sonha alto e já se decepcionou demais. Desde que nossos pais morreram, o mundo já a machucou o suficiente. O canalha que a deixou esperando naquela praça foi apenas o último de uma série de homens que não souberam ver o valor que ela tem. O olhar de Caleb escureceu um grau ao ouvir a menção de Rafael. Ele permaneceu em silêncio, ouvindo. Se o senhor, Helena continuou, a voz firme sem um pingo de hesitação, se o senhor magoar a minha irmã, se fizer com que ela derrame uma única lágrima que seja, eu juro que mato o senhor. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, perigoso. Helena sustentou o olhar dele, sem recuar. Caleb piscou uma, duas vezes, processando a ameaça. E então, algo que Helena nunca vira em 3 anos aconteceu. O canto da boca dele se curvou em um sorriso quase imperceptível, um brilho de diversão em seus olhos. Seria inconveniente para os negócios, ele respondeu, a voz com um traço de ironia seca. Helena quase sorriu, mas se manteve firme. Ele deu um passo mais perto da mesa, o humor desaparecendo, dando lugar à sua seriedade habitual. Você trabalha comigo há 3 anos, Helena. Você me conhece. Eu não brinco. Eu não entro em jogos. Eu sei, ela admitiu, a tensão em seus ombros diminuindo um pouco. E foi exatamente por isso que eu não a impedi de ir. Ela se permitiu um passo adiante, uma ousadia nascida daquela conversa estranhamente pessoal. Além do mais, talvez o senhor esteja precisando sair um pouco. Ele arqueou uma sobrancelha. O que disse? O senhor ouviu. Ela sustentou, a coragem vindo de um lugar que nem ela sabia que tinha. O senhor trabalha demais. Não sorri. Não sai. Não vive. Ele a encarou por 2 longos segundos, o silêncio se esticando. Eu vivo. O senhor sobrevive. Ela retrucou sem hesitar. O silêncio voltou, e então, pela primeira vez, Helena ouviu. Um riso baixo, breve, quase relutante. Isso foi ousado, Helena. Eu já ameacei te matar há 2 minutos. Acho que já perdemos o formalismo. Ela deu de ombros. Ele balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Volte ao trabalho. Ela caminhou até a porta. Antes que ela saísse, a voz dele a parou. Sua irmã não será tratada com descuido. Ela parou, a mão na maçaneta, e olhou para ele por cima do ombro. Eu sei, senhor. O senhor é um bom homem, apesar de tudo. E saiu, fechando a porta suavemente, deixando para trás um Caleb Sampaio pensativo que pela primeira vez em muito tempo havia sido confrontado com uma verdade que ia além de balanços e projeções de mercado.
Pontualmente às 7 da noite, o Audi preto parou em frente ao prédio. Sofia, que já estava na portaria, sentiu o estômago dar uma volta completa. Ele desceu do carro. O terno escuro, perfeitamente ajustado. A postura firme. Uma presença que mudava a gravidade do ar ao redor. Os olhos dele subiram devagar quando ela se aproximou e pararam nela por meio segundo, a mais do que seria estritamente necessário. Ela havia escolhido um vestido simples, elegante, mas a maneira como ele a olhava a fez se sentir a mulher mais extraordinária do mundo. "Boa noite, Sofia." A voz dele, baixa e estável, a envolveu. "Boa noite, Sr. Caleb." Ele arqueou uma sobrancelha. "Hoje não." Ela hesitou, o rosto corando levemente. "Caleb, então." O canto da boca dele quase se moveu. Ele abriu a porta para ela, o gesto natural, preciso. Dentro do carro, o silêncio não era desconfortável. Era elétrico. "Você quase desistiu de vir," ele disse, quebrando o silêncio, os olhos fixos na estrada. Ela olhou para ele, surpresa. "Como você sabe?" Sua resposta demorou 17 minutos. Ela riu, um som nervoso. "Você contou?" "Eu observo. Faz parte do meu trabalho." Ela o encarou por um instante, a silhueta dele contra as luzes da cidade. E eu faço parte do seu trabalho?" Ele respondeu sem olhá-la, mas ela sentiu o peso da resposta. Ainda não. O restaurante era como ele, elegante, discreto, com uma atmosfera de poder silencioso. Ele puxou a cadeira para ela. O gesto vindo dele parecia menos um ato de cavalheirismo e mais uma declaração de intenções. Sofia colocou o paletó, cuidadosamente dobrado, sobre a mesa entre eles. "Eu vim devolver isso antes que você registrasse um boletim de ocorrência por furto." Ela brincou, tentando quebrar o gelo. O canto da boca dele se moveu. "Eu considerei." A conversa começou a fluir. Ele perguntou sobre os sonhos dela, e ela, sobre a solidão do topo onde ele vivia. Foi no meio do prato principal que ele soltou, como se não fosse nada. "Sua irmã me ameaçou hoje de manhã." Sofia engasgou com a comida. "Ela fez o quê?" "Disse que me mataria se eu te magoasse." Falou com muita convicção. Ele fez uma pausa, parecendo se divertir com a memória. "Sua irmã ama você. Dá para ver de longe." O sorriso de Sofia suavizou, o nervosismo dando lugar a um carinho genuíno. "Desde que nossos pais morreram, ela assumiu esse papel. Somos só nós duas." O olhar dele mudou, a diversão dando lugar a uma atenção mais profunda. "Eu sei." Ele sabia. Ela mexeu distraidamente no guardanapo, sentindo o peso daquela admissão. E, estranhamente, ela não se sentiu invadida. Sentiu-se vista. "E você?" Ela perguntou, tomando coragem. "Sempre foi assim, tão controlado?" O quase sorriso dele voltou. "Isso foi uma crítica?" "Foi uma observação." Ele se recostou na cadeira, o corpo relaxando minimamente. "Eu aprendi cedo que controle evita prejuízo." "Em tudo?" Ela o desafiou suavemente. Ele sustentou o olhar dela por um segundo longo demais, e o ar entre eles mudou sutilmente. "Em quase tudo." O resto do jantar passou em um fluxo de conversa que ela nunca imaginaria ter com ele. Ele era inteligente, espirituoso, e a ouvia com uma intensidade que a fazia se sentir como a única pessoa no mundo. Quando saíram do restaurante, a noite estava mais fria. Eles caminhavam lado a lado na calçada silenciosa. "Posso te fazer uma pergunta?" Ela disse, parando e virando-se para ele. Ele inclinou a cabeça. "Você já fez várias esta noite." "Por que você realmente me chamou para jantar?" Ela insistiu, a voz honesta. "Porque eu tenho quase certeza que não foi só por causa do paletó." O silêncio voltou, profundo, importante. Ele não respondeu de imediato. Apenas a observou sob a luz do poste. "Como eu disse," ele falou finalmente, a voz baixa, "senti falta dele.
Sofia cruzou os braços, cética, do paletó. O canto da boca dele se curvou, um sorriso lento, calculado, de uma maneira que não consegui parar de pensar nele. Ficou difícil ignorar. E eu não costumo ignorar coisas que chamam a minha atenção. O coração dela tropeçou. Você está falando do paletó, ela disse devagar, precisando da confirmação. Ele sustentou o olhar, os olhos escuros queimando nos dela. Estou falando exatamente do que você está entendendo. O ar entre eles ficou denso, elétrico, mas ele não avançou, não a tocou. Apenas observou, como um predador paciente que sabe que a presa já foi escolhida. E Sofia soube, com uma certeza que a deixou sem fôlego. Definitivamente nunca fora sobre o paletó. A confissão dele, clara e inegável, pairava no ar gelado entre eles. Sofia sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Ele não era um homem de jogos. Cada palavra era uma peça movida em um tabuleiro que só ele parecia enxergar por completo. E a peça da vez era ela. Um vento cortante soprou pela rua deserta, fazendo-a cruzar os braços instintivamente, um arrepio percorrendo sua pele. Ela tentou disfarçar, mas seus ombros se contraíram. Caleb percebeu. Claro que percebeu. Ele sempre percebia tudo. Ele olhou para o paletó que ela havia devolvido minutos antes e que agora estava dobrado sobre o braço dele. Sem dizer uma palavra, ele o abriu. Deu 2 passos firmes, eliminando a distância segura que os separava, e colocou o pesado tecido de sobre os ombros dela. O gesto foi decidido, protetor, como se o paletó nunca tivesse sido devolvido. Sofia prendeu a respiração, o calor do corpo dele ainda impregnado no tecido a envolvendo. Você acabou de recuperar isso, ela murmurou, a voz um pouco instável. Ele ignorou a provocação leve, concentrado em ajeitar o paletó sobre os ombros dela. Seus dedos roçaram a pele do pescoço dela ao arrumar a gola, e a eletricidade daquele toque fez o corpo inteiro de Sofia se tensionara. Ele notou que algumas mechas do cabelo dela ficaram presas por dentro do tecido. Com uma calma exasperante, ele segurou as pontas do cabelo dela e, delicadamente, puxou-as para fora, seus dedos deslizando pela pele sensível de sua nuca. Ela fechou os olhos por uma fração de segundo, entregando-se àquele momento de cuidado inesperado. Ele afastou as mãos, o gesto concluído, e então disse, a voz baixa e grave, ecoando no silêncio da rua. Está frio. A frase era simples, mas o subtexto era avassalador. Não era sobre o tempo, era sobre cuidar dela. Era sobre envolvê-la literalmente em seu mundo. O carro parou suavemente em frente ao prédio dela, o motor ainda ligado. Desta vez, Caleb desceu primeiro, deu a volta e abriu a porta para ela. Sempre preciso, sempre controlado. Eles pararam na entrada do hall, a noite fria ao redor, mas o calor do paletó dele a protegendo. Obrigada pela noite. Caleb, ela disse, a voz mais suave do que pretendia. Ele pegou a mão dela com calma, e em vez de um aperto de mão ou um aceno, ele se inclinou e depositou um beijo suave nos nós dos dedos dela. O gesto foi clássico, contido e perigosamente íntimo. Boa noite, Sofia. O coração dela tropeçou. Boa noite. Ela deu alguns passos em direção à porta do prédio, mas parou, virando-se por cima do ombro. Caleb, seu paletó. Ela segurou a lapela como se fosse entregá-lo. O canto da boca dele se curvou, um sorriso lento, calculado. Você vai ter que me devolver no próximo encontro. O silêncio caiu. O coração dela disparou tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Próximo encontro? Ela repetiu, tentando manter a compostura. Ele apoiou o braço no volante, o olhar fixo nela, um predador que não precisa ter pressa. Se você aceitar. Uma pequena risada nervosa escapou dos lábios dela,
um som que ela não conseguiu controlar. Ela mordeu o lábio, a mente girando. Antes de entrar no prédio, ela olhou para ele uma última vez, os olhos brilhando de uma forma diferente. Boa noite, Caleb. Mas desta vez, soou como uma promessa. Ela entrou. Só então, sozinho no silêncio de seu carro, Caleb Sampaio permitiu que um sorriso de verdade, uma vitória silenciosa, tomasse conta de seu rosto. Quando Sofia entrou no apartamento, Helena estava no sofá, fingindo mexer no celular, mas claramente esperando. Ela levantou os olhos, analisou a irmã da cabeça aos pés. O paletó masculino, o brilho no olhar, o sorriso que Sofia tentava esconder. Então, Helena disse cruzando os braços. Como foi o jantar? Normal. Sofia tentou, falhando miseravelmente. Helena se levantou, parando na frente dela. Sofia, foi bom, ela admitiu. Ele é diferente, ele escuta, ele presta atenção. Você está sorrindo desde que entrou, Helena constatou. Ele me chamou para sair de novo. A confissão escapou. Disse que eu tenho que devolver isso no próximo encontro. Helena quase riu. Ele fez isso? E você? Eu não confirmei nada, mas também não neguei. Helena se aproximou, o olhar sério, mas carinhoso. Sofia, você já está envolvida, não está? Sofia suspirou, derrotada. Eu não queria estar. Você não escolhe isso. Só escolhe o que faz com isso. Helena tocou o braço da irmã. Só não se perde. Ele não é um homem fácil. Eu sei, mas o brilho nos olhos de Sofia dizia outra coisa. Dizia que ela estava disposta a se arriscar. As semanas seguintes confirmaram a suspeita de Helena. O próximo encontro aconteceu. E o próximo. E o outro. Jantares, cafés, almoços apressados, sábados que se estendiam pela noite. Eles construíam algo, tijolo por tijolo, em uma base de conversas profundas e uma tensão elétrica que nunca desaparecia por completo. Caleb era estável, constante, uma rocha, e Sofia, perigosamente, estava começando a se acostumar com aquela segurança. Numa noite, enquanto caminhavam depois de um jantar, ela decidiu que precisava de clareza. Antes que isso fique mais sério, eu preciso ser clara com você, ela disse, parando e virando-se para ele. Ele esperou, o olhar atento. Eu não entro em relacionamentos sem intenção. Meu sonho é casar, construir uma família. Eu não me envolvo se a outra pessoa não estiver olhando para o mesmo futuro. O silêncio que se seguiu foi profundo. Ela expôs seu coração, esperando que ele recuasse. Ele deu um passo mais perto. Você acha que eu perco meu tempo, Sofia? A voz dele era baixa. Eu não faço nada sem intenção. E eu não saio repetidas vezes com alguém por distração. Se eu estou aqui, é porque estou escolhendo estar. O coração dela acelerou. Você fez certo em dizer, a maioria das pessoas entra em algo sem saber para onde quer ir. Você sabe. O olhar dele suavizou, e ele concluiu, a voz carregada de um significado que a deixou sem ar. E, curiosamente, o seu destino se parece muito com o meu. Foi nessa mesma semana que o passado resolveu bater à sua porta, literalmente. Já passava das 7h30. Sofia andava de um lado para o outro, esperando por Caleb, que estava atrasado pela primeira vez. A campainha tocou. Com um sorriso, ela correu para a porta e abriu. O sorriso morreu. Rafael estava parado ali. O que você está fazendo aqui? Você me bloqueou, precisamos conversar. Eu errei naquela noite, Sophie. Não me chama assim. E não, a gente não precisa, ela disse, tentando fechar a porta. Ele a impediu, insistente. Para com isso, Sofia. Você sabe que sente minha falta. Vamos tentar de novo. Ele tentou avançar, para beijá-la, a mão se movendo para tocar o pulso dela. E nesse exato instante, a mão dele foi interceptada no ar, com uma força fria e irrefutável.
Caleb estava parado ali, a expressão dura como aço, segurando o pulso de Rafael. Eu sugiro que você pare. A voz de Caleb era um sibilo baixo e perigoso. Rafael se virou, chocado. Quem você pensa que é? Caleb deu um passo à frente, colocando-se entre ele e Sofia. O homem que está dizendo para você recuar. Ela já disse não. Isso é entre eu e ela. Caleb não perdeu mais tempo. Segurou a gola da camisa de Rafael e o empurrou contra a parede do corredor. Sem brutalidade, mas com uma força definitiva que não deixava espaço para dúvidas. Você deixou ela sozinha à meia-noite porque não conseguiu ouvir a palavra não. Você não vai tocar nela de novo. Ele o soltou. Vá embora, antes que eu perca a paciência. Rafael, pálido e humilhado, olhou para Sofia, que permaneceu em silêncio, firme ao lado de Caleb. Ele se virou e praticamente correu pelo corredor. O silêncio voltou, pesado e quente. Caleb respirou fundo, ajustou o próprio terno e só então se virou para Sofia. Ela estava tremendo. Você está bem? Ela não respondeu. Apenas se jogou nos braços dele, um abraço de alívio, de gratidão, de tudo. Ele a segurou firme, uma mão protetora em suas costas. Ele não vai voltar, ele sussurrou em seu ouvido. Não enquanto eu estiver aqui. E no calor daquele abraço, no som do coração dele batendo firme contra seu rosto, Sofia soube que havia encontrado seu porto seguro. Aquele abraço durou o tempo exato que Sofia precisava para sentir o mundo parar de girar. Nos braços de Caleb, com o som constante e firme do coração dele como única trilha sonora, o medo se dissolveu, substituído por uma sensação de segurança tão absoluta que era quase desconhecida para ela. Ele não a apressou. Apenas ficou, uma muralha silenciosa contra o caos que acabara de ser expulso. Quando ela finalmente se afastou, não havia mais tremor em suas mãos, apenas uma clareza em seu olhar. Ele a observou, o rosto ainda sério, a intensidade de antes agora transformada em uma preocupação palpável. Sofia. A voz dele saiu baixa, um convite para que ela falasse. Mas ela não recuou. E esse foi o gesto que decidiu tudo. Em vez de se fechar, ela deu um passo à frente, diminuindo a pequena distância que o abraço havia deixado. Ele não se moveu, apenas esperou, o olhar fixo no dela. E então, ela o beijou. Começou como um gesto de gratidão, mas rapidamente se transformou em algo mais. E ele respondeu. O beijo não foi apressado, mas foi profundo, carregado de semanas de tensão contida, de conversas não ditas, de uma atração que ambos haviam tentado e falhado em ignorar. A mão dele subiu para a nuca dela, não para pressionar, mas para apoiar, para dar segurança. Era um beijo de certeza, de escolha. Quando se afastaram, a respiração de ambos estava pesada e o mundo ao redor parecia ter mudado de cor. Vem, entra, ela sussurrou, a voz um pouco rouca, enquanto as primeiras gotas de uma chuva fina começavam a cair. Ele assentiu. Dentro do apartamento, a luz da sala estava suave. Caleb tirou o paletó com calma enquanto Sofia ia à cozinha. Sofia olha ao redor instintivamente. A Helena já deve estar dormindo. Aceita um café? Aceito. Sentados no sofá, mais próximos do que antes, a conversa fluiu, mais pessoal, mais aberta. O tempo desapareceu. E em algum momento, no meio de uma risada, a cabeça de Sofia pendeu para o lado, repousando em seu ombro. Ela adormeceu, vencida pela exaustão emocional da noite. Caleb ficou imóvel. Olhou para o rosto dela, sereno no sono. Com um cuidado infinito, ele a pegou no colo e a levou até seu quarto. Deitou-a suavemente na cama, sobre as cobertas. Quando estava prestes a se afastar, os dedos dela, num reflexo, se fecharam no tecido de sua camisa, um aperto leve que o prendeu ali. Ela se aninhou, buscando seu calor. Ele deveria ir. Mas não foi.
Lentamente, ele se deitou ao lado dela por cima das cobertas, ainda de sapatos, e ali, ao lado da mulher que se tornara o centro de sua atenção, ele adormeceu. A luz da manhã foi o que despertou Sofia. Ela se mexeu e congelou, o coração disparado. Ele estava ali, ao seu lado, completamente vestido ainda de sapatos, como se tivesse caído ali sem intenção de ficar. Ele a respeitara de uma forma absoluta. A mente dela gira. Como isso foi acontecer? Ela levanta o olhar, observa o rosto dele, tranquilo, imóvel, dormindo. Ou, aparentemente, Caleb, que já estava acordado. Desde o momento em que ela se mexeu, manteve os olhos fechados, esperando. Ele quer ver, sentir a reação dela primeiro. E então, em vez de se afastar, ela se aninhou de volta contra o peito dele, uma aceitação silenciosa e definitiva. Só então o braço dele a envolveu, um abraço agora consciente. Toque, toque, toque. Sofia, você vai se atrasar para o trabalho. A voz de Helena soou do outro lado da porta. O sobressalto foi mútuo. Eles se olharam, perto demais, o pânico divertido nos olhos de Sofia. Bom dia, ela murmurou sem fôlego. Bom dia, ele respondeu, o canto da boca se curvando. Eu tentei sair, mas você me puxou de volta. Não achei prudente dizer não. O rosto dela corou, mas ela sorriu. Quando saíram do quarto, Helena, que já andava apressada pela sala, virou-se e congelou. A cena era inacreditável. Sua irmã e seu chefe impecável, saindo juntos do mesmo quarto. Não se preocupe, disse Caleb, calmo, ajustando o relógio. Eu também estou atrasado. Helena piscou, a profissional nela assumindo o controle em tempo recorde. Bom dia, Sr. Caleb. O carro já deve estar chegando. Vamos. Naquela noite, a conversa entre as irmãs foi inevitável. Vocês dormiram juntos? Helena perguntou direta. Dormimos. Literalmente, Sofia respondeu. E contou tudo. Ele foi um cavalheiro absoluto, Helena. Ele poderia ter... E não fez. Ele só ficou. Helena sentou-se ao lado da irmã, o olhar sério. Você está apaixonada, ela constatou, não perguntou. Acho que estou, Sofia admitiu, a voz baixa. Isso te assusta? Muito, mas, ao mesmo tempo, não. Homens que não querem nada, não ficam, Sofia, disse Helena, segurando a mão da irmã. Especialmente homens como ele. Mais tarde, quando Sofia já se preparava para dormir, a campainha tocou. Era ele, perno trocado, postura firme, o olhar mais direto do que nunca. Eu precisava falar com você, ele disse entrando. Eu não costumo fazer isso, voltar, mas eu queria deixar claro que não estou brincando. Aquela noite, quando você dormiu nos meus braços, eu quis aquilo mais vezes, e eu poderia acelerar as coisas, mas não vou, eu vou esperar. Ele se aproximou, segurando o rosto dela com cuidado. Está cedo para falar de casamento, mas não está cedo para eu dizer que quero estar na sua vida. Não como alguém que aparece, mas como seu homem, se você me permitir. Você tem certeza? Ela sussurrou, os olhos cheios de lágrimas. Eu não faço escolhas sem ter, e eu não atravesso a cidade repetidas vezes por curiosidade. Então fica, ela respondeu com um sorriso trêmulo. Fico. Naquele momento, o relacionamento deles começou de verdade, selado com um beijo que era uma promessa. O tempo voou. No dia do casamento de Helena, meses depois, a igreja estava radiante. Sofia era a madrinha e Caleb o padrinho. Na hora do buquê, Helena ignorou a multidão de amigas. Ela caminhou diretamente até Sofia. Desde que nossos pais se foram, você cuidou de mim. Hoje é a minha vez de querer ver você feliz. E, em vez de jogar, ela entregou o buquê nas mãos da irmã. Então, com um sorriso cúmplice, apontou para trás. Sofia se virou, e o mundo parou. Caleb estava ali, a poucos passos, ajoelhado, com uma pequena caixa aberta nas mãos.
Eu não costumo fazer promessas que não posso cumprir, ele disse, a voz ecoando no silêncio do salão. Você me pediu intenção. Eu te ofereço um futuro. Sofia Cardoso, você aceita construir sua família comigo? Entre lágrimas e os aplausos que explodiram pelo salão, o sim dela foi a resposta mais fácil que já dera na vida. O casamento deles foi íntimo, ao pôr do sol. A lua de mel, em um lugar onde o único som era o do mar. Naquela primeira noite, no quarto suavemente iluminado, ele a envolveu por trás enquanto ela olhava as estrelas. Nervosa? Ele sussurrou. Só sentindo demais, ela respondeu. Então fica tranquila. Hoje você só me acompanha. A noite deles foi uma descoberta lenta, uma dança de cuidado e entrega. Ele a conduziu com uma reverência que a fez se sentir a mulher mais preciosa do mundo, respeitando cada limite, cada hesitação, até que não houvesse mais hesitação, apenas confiança. Mais tarde, deitada em seus braços, ela o ouviu sussurrar. Olha para mim. O olhar dele estava escuro, profundo. Você é minha mulher agora, ele disse, com uma certeza que a fez tremer. E eu sou seu. Valeu a pena cada segundo que eu esperei por você. 3 meses depois do casamento, ela saiu do banheiro, o teste de gravidez na mão trêmula. Ele a viu e soube na hora. Você... Ela assentiu, já chorando de felicidade. Parece que nossa família não quis esperar. Caleb ficou imóvel por um segundo. E então, um sorriso rasgou seu rosto. Um sorriso de pura e absoluta alegria. Ele a abraçou, erguendo-a no ar. Eu definitivamente não faço nada pela metade. Agora nossa família está completa. Mais tarde, quando Sofia correu para contar à irmã que ela iria ser titia, a surpresa foi ainda maior. Helena, emocionada e com o mesmo brilho nos olhos, revelou que também esperava um bebê. As duas riram, choraram e se abraçaram ao mesmo tempo, percebendo que, de alguma forma silenciosa e perfeita, a vida havia decidido escrever as próximas páginas delas lado a lado. Agora não apenas como irmãs, mas como mães. E no calor daquele abraço, Sofia soube, com uma certeza que preenchia todos os espaços de sua alma, que sua mensagem de texto, errada, não fora um erro. Fora o destino finalmente acertando o endereço. A história de Caleb e Sofia termina aqui. Mas talvez ela converse com algo que só você sabe. Quantas vezes você também se sentiu perdida, enviando um pedido de socorro para o universo, sem saber quem iria ouvir? A jornada de Sofia nos lembra que, mesmo nos nossos erros mais embaraçosos, pode haver uma oportunidade para o destino nos encontrar, e que a verdadeira segurança não vem de homens que prometem o mundo, mas daqueles que, silenciosamente, ficam ao nosso lado quando o nosso mundo desaba. Talvez você, como Sofia, tenha seus próprios valores, suas próprias regras para o amor e se sinta antiquada em um mundo de relações passageiras. Mas a lição que fica é: não abra mão de quem você é. O homem certo não irá pedir para você mudar. Ele irá respeitar seus limites e, mais do que isso, irá construir o futuro ao seu lado, dentro deles. Essa história, no fundo, também é sobre você. É sobre a coragem de ser quem você é e a esperança de que alguém, em algum lugar, está procurando exatamente por isso. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que o amor verdadeiro não é sobre sorte, é sobre intenção, respeito e a coragem de ficar. A história de Caleb e Sofia fala sobre como um erro pode ser o maior acerto de todos e como a verdadeira força de um homem não está em seu poder, mas em como ele usa esse poder para proteger quem ama. E lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho.
É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Caleb e Sofia continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.